Boa tarde a todas. Os meninos que estiverem por aqui se sintam incluídos, todas. Ups. E é com prazer que eu recebo o convite também, venho aqui conversar com vocês. Desde o primeiro momento que a Gisele fez contato comigo, e depois a Daniele, né? A Daniele está lá. Rosana, a outra. Eu também sou das línguas. Eu fiquei muito cativada com o tema, né? E me senti motivada. E eu espero, né, que a gente possa aqui conversar sobre essa questão. Eu fiz uma breve exposição aqui e dividi a minha fala em mais ou menos 3 momentos. Alguns dados que eu vou trazer para a gente conversar sobre, né? Falar um pouco, né, sobre como nós nos construímos enquanto homens, enquanto mulheres, né, que isso traz um sentido para que a gente possa pensar por que estamos tão exaustas. E depois falar um pouco de aspectos que atravessam a vida das mulheres de uma forma muito marcada, que são relações com a família e maternidade. Okay? Então, vou tentar fazer esses 3 momentos. Segundo pesquisa do IPEA, as mulheres trabalham 7,5 horas a mais por semana do que os homens. Eu achei que esse dado ele é até aquém, não é? Do que a nossa própria experiência demonstra, né? Bom, mas enfim, esse é um dado, né? E esse dado é um dado brasileiro, mas ele é um dado que condiz com toda a condição das mulheres em uma perspectiva mundial, né? Existem já há muitos anos pesquisas que vão indicar a quantidade de trabalho que as mulheres realizam muito superior aos homens. E a maior quantidade desse trabalho está relacionado com o trabalho dentro de casa, o trabalho de cuidado com crianças, né, com pessoas idosas e etc. Né? Segundo essa pesquisa do IPEA também, que foi um outro dado que eu achei lá, em 1995, a gente tinha 23% das mulheres chefiando famílias. Agora, em 2015, são 40%. Olha como que esses dados, né, eles acabam nos dizendo, inclusive, por si mesmo, né? E dentro desses 40%, não significa que as mulheres estejam chefiando as famílias sozinhas, mas que a renda das mulheres é a maior renda das famílias, né? E esse é um dado interessante porque várias pesquisas, né, vários estudos indicam que a partir do momento em que as mulheres elas passam, né, a acessar o mercado de trabalho de uma forma diferenciada, elas vão tendo ali, né, diferenças salariais muito significativas, diferenças que se mantêm até hoje, né? É sabido que as mulheres recebem menos do que os homens, e as mulheres brancas, comparadas às mulheres pretas, também recebem mais do que as mulheres pretas, né? Então, a gente tem um sistema aí de desigualdade muito estrutural ainda. Mas dizer que 40% das famílias são chefiadas por mulheres, né, faz com que a gente entenda que a mulher ela saiu para o mercado de trabalho, ou executa muito bem, mas, né, quando a gente olha para dentro das relações nas famílias, a gente percebe que o trabalho é muito maior, então fica uma carga ainda muito maior, né? As feministas italianas, elas falam de um conceito que se chama dupla presença.
Elas vão dizer assim que as mulheres, elas estão no trabalho, mas elas estão lá. Gente, 3 horas, essa é a hora do antibiótico. Será que deram antibiótico? Será que deram a dose certa? Você acabou de mandar? Olha só, né? Será que é isso? Será que estão lembrando? Né? Será que... Então, assim, essa forma, né, da dupla presença, ela, né, todo mundo imediatamente identifica que ela existe, né? E então todas essas perspectivas, né, do trabalho, da casa, afeta de forma central a saúde mental das mulheres. Aqui eu uso saúde mental em um sentido amplo, tá? Porque muitas vezes a gente escuta dizer, né, saúde mental pensando nos transtornos mentais, né? Mas saúde mental, em um sentido amplo, tem uma significação mesmo de todo o sistema, né, de subjetividade que nos produziu, que nos produz e como nós nos sentimos enquanto sujeitos sociais nesse mundo, né? Então, a ideia é que a gente possa conversar um pouco, né, sobre como ser mulher, ser homem nesse mundo, né? Ser mulher branca, ser mulher negra, ser mulher trans, nos afeta de uma forma que a gente pode entender, né, que a nossa saúde mental depende de um emaranhado de questões que eu vou descrever agora, né? Que aí eu passo agora para a segunda parte da minha exposição. Então, ser mulher assim como ser homem, assim como ser mulher branca, assim como ser mulher branca, periférica, né? E aí a gente vai pensando nas várias categorias que a gente pode mesclar, né, nessas diversas posições de sujeito, é cheio de expectativas, né? E essas expectativas, elas vão organizando comportamentos esperados e desejáveis, né, nessa posição de sujeito, vamos dizer assim, mais ou menos cristalizada, que é a mulher, né? Nós somos muito diferentes, nós somos muito diversas, mas existe aí um recorte, né, ou um sistema de normatização que vai dizendo, ó, tem que ser assim, tem que sentar assim, tem que falar assim, né? Se grita, vira louca. Se bebe muito, fica disponível para, né, qualquer um chegar e cantar, né? Enfim, uma série de sistemas aí normativos que a gente tem em volta da gente, né? E tem uma autora que eu gosto muito, que é a Valesca Zanello, ela é da Universidade de Brasília. E ela tem alguns textos em que ela vai dizendo muito assim sobre como que o choro ou agressividade são vistos como expressões de homens e de mulheres, né? E ela, inclusive, né, vai dizer assim que, segundo os estudos dela, né, as maiores questões de saúde mental que são relatadas pelas mulheres, porque ela tem também uma perspectiva clínica de atendimento, é depressão e ansiedade. E para os homens, questões relacionadas com álcool e outras drogas. E ela vai tentando dar um sentido para esses dados que ela vai coletando, né? Então, ela vai dizendo, né, que até as próprias questões da saúde mental, depressão e ansiedade, tem a ver com um sistema de internalização. E que as mulheres vão relatar, né, problemas com os filhos e com a família. E no caso, né, da vinculação dos homens com as questões de álcool e drogas, tem a ver com uma perspectiva de externalização. E que, né, ela vai dizer que tem a ver com comportamentos antissociais e muito relacionados com problemas financeiros e de trabalho. E com essas pesquisas que a Valesca vai desenvolvendo, ela cria um conceito,
que é um conceito de dispositivo. Ela vai dizer assim, olha, homens e mulheres, né, se organizam subjetivamente por dispositivos diferentes. Vamos pensar um dispositivo como um sistema de normatização, né, que passa entre a gente, né? E ela vai dizer assim, olha, o dispositivo que geralmente vincula as mulheres na posição de mulheres é o dispositivo amoroso e o dispositivo materno. E o dispositivo que vincula os homens na posição, homens, é o dispositivo da eficácia, fundado na virilidade sexual e laborativa. Tá? E aí, o que ela vai descrevendo desses dispositivos, né? Então, voltando lá, né? Dentro do dispositivo amoroso e materno, que é esse que subjetiva as mulheres, ela vai dizer assim, olha, as mulheres se subjetivam pelo olhar de um homem que as escolham. É como se as mulheres estivessem em uma prateleira em que os homens escolhem, então os homens são os avaliadores das mulheres, né? E a maternidade ocupa aí uma centralidade nessa dinâmica, porque é desejável que as mulheres exerçam a maternidade, porque tem, né, um sistema cuidador dos filhos, das outras pessoas, né? Então, a gente sempre lida com esse tipo de questão nas relações. Agora, os homens, né, que têm aí a perspectiva do dispositivo que gira em torno de uma afirmação da virilidade sexual laborativa, ele já é o provedor e o comedor. E ser homem é tudo que não é ser mulher. Então, tudo que é atribuído às mulheres é negado, né, para se construir aí uma posição de masculinidade. Então, daí nós podemos extrair esses fatores estressores para as mulheres, né? Então, a conexão entre saúde mental e as questões de gênero, ela é profunda, né? Tudo isso que eu estou falando aqui, né, tem a ver com as questões de gênero, que são esses sistemas mesmo que são colocados, né, e vêm sendo colocados historicamente e socialmente para que a gente possa ocupar esses lugares, né? Ocupar o lugar da mãe, ocupar o lugar da mulher da carinhosa, daquela que sabe cuidar, daquela que, né, que cuida da casa. Então, uma vez, né, não ocupando esses lugares, as mulheres elas têm uma série de expressões e mensagens de que elas não podem não ocupar esse lugar. Isso é um sistema obrigatório, isso é um sistema compulsório, né? Ocupe esse lugar, vá lá. E aí, quando a gente não dá conta, né, a gente fica sempre se cobrando. Daí, cada vez mais, né, afetando também a nossa saúde mental, né? E aí a gente passa para o terceiro momento aqui do que eu gostaria de conversar com vocês, né? É pensar como que a posição das mulheres diante da maternidade, diante da família, diante do cuidado, né? E eu preciso desconstruir algumas ideias que geralmente estão muito implantadas e consolidadas quando a gente pretende fazer uma discussão sobre as famílias, né? Primeiro, que as famílias elas têm grande intimidade com a normalização, com a normatização. Quando a gente pensa família, é quase que automático, assim, eu até falo muito isso para os meus alunos. Parece que a gente está assim, a gente pensa um pai, a gente pensa uma mãe e geralmente 2 filhos, um menino e uma menina. Às vezes um cachorrinho, né, dentro de uma casa, convivendo. Mas as famílias não são isso, né? Inclusive, se a gente olhar para as próprias famílias, né, geralmente elas não ocupam esse estereótipo, elas são muito mais diversificadas. Às vezes a família tem essa configuração e tem mais uma avó, tem mais um avô,
né? Tem mais uma tia, enfim, né? Tem casamentos, recasamentos, os meus filhos, os seus filhos, né? Casamentos homossexuais de 2 mulheres, de 2 homens, enfim, né? Elas são muito, mas muito diversificadas, mas a gente tem esse automatismo, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desfazer um pouco esse automatismo, né? Família situada na história e não na natureza. Muitas vezes também a gente pensa, né, que todo mundo tem família, todo mundo vive bem com a família, todo mundo, né, a família é a coisa mais importante da vida das pessoas, mas família é um fato histórico, né? Não é um fato da natureza, porque muitas vezes a gente a coloca assim, dessa forma, né? Então, enquanto um fato histórico, a gente já entende que é algo que nós produzimos, né? Inclusive de uma forma, e podemos produzir de várias outras formas, a depender do que a gente tem no nosso cenário, né? Esse terceiro ponto, né, ele é muito importante. Há privilégios e desigualdades na família que desembocam em acesso desigual a direitos e recursos materiais. Todo mundo aqui, provavelmente, tem essas experiências ou teve essas experiências na família, né? Então, quando a gente pensa esses acessos desiguais a direitos e recursos materiais, a gente vai pensar assim, olha, como que eu, enquanto mulher, ou então enquanto eu, enquanto homem, fui criada e as minhas irmãs, os meus irmãos, né? Ou como eu via minha mãe, como eu via o meu pai, ou como eu via, né, a minha tia, meu avô, minha avó, dentro desse sistema, né? Não raras vezes a gente vai achar coisas do tipo, né? As mulheres eram ensinadas desde muito cedo a realizar tarefas domésticas e os homens meio que ficavam poupados lá, né? Assistindo a televisão. Ou tinham o privilégio, né, de chegar em casa cansado do trabalho e jogar o sapato lá para o meio da sala e ficar descansando porque estou cansado, né? A gente chama isso de um privilégio, né? De não ter que se envolver com as próprias questões da casa, né? Isso sem contar, né, o acesso a tempo de lazer, mesmo a dinheiro, né, assim, o dinheiro que é dado para um fazer um passeio é diferente do dinheiro que é dado para o outro fazer um passeio, né? Enfim, milhões de coisas que acontecem aí nessa dinâmica familiar, né? E, por último, né, o silêncio sobre as injustiças na família alimenta a tolerância, a exploração e a violência. Por que a gente está marcando aqui a violência e a exploração, né? Então, tem várias teóricas, né? Essa formulação aqui, ou essa desconstrução sobre a questão da família, eu retirei de um texto da Flávia Biroli, que é uma cientista política, não por acaso também da UNB, que descreve muito sobre as questões das mulheres, da família e vários outros temas. Mas várias outras, né, no cenário internacional, vem dizendo, né, do movimento feminista, do movimento de mulheres, vem dizendo, olha, as mulheres elas são constantemente exploradas. Inclusive, quando as mulheres, né, não estão disponíveis para o cuidado, né, por uma série de questões, pela questão do trabalho, ou também porque não querem, o capitalismo entra fazendo uma exploração gigantesca desse lugar que sempre foi ocupado, né, como um lugar de trabalho e nunca remunerado. Teve um dia que eu passei em isso pareceu uma novidade para mim, mas não é tanto novidade. Há pouco tempo eu passei em um shopping e aí tinha lá uma vitrine com as coisas de criança, roupa, acessórios e tal. E aí tinha um berço que balançava sozinho. Vocês já viram esse berço? Não é uma novidade, né? Parece que tem muito tempo que ele está aí no mercado, não é mesmo? Né? Aí eu falava assim, gente, mas olha só um bercinho assim, petitinho, que balança sozinho. Então, assim, né, quer dizer, isso era um trabalho
né, que as mulheres faziam, que é o trabalho de pegar, né, no bracinho, ninar, não sei o quê, né? E agora o capitalismo já explora isso, entendeu? As mulheres, elas estão lá, né? Tem, por exemplo, não sei se aqui tem, né, mas eu já escutei uma teórica dos Estados Unidos dizer também, por exemplo, de uma máquina que retira o leite. E aí você pode ir tranquilamente dirigindo para o seu trabalho enquanto a máquina retira o leite, né? Então, é isso que eu estou querendo dizer, né? Assim, todo esse trabalho, né, quando ele não é mais realizado por uma série de questões, né, ele é explorado pelo capitalismo, né? E essa autora, a Nancy Fraser, fala muito bem sobre isso, né? E aí a questão da maternidade, né, passando para ela, é uma questão muito sensível, difícil de ser abordada, mas eu, né, até resolvi correr o risco aqui, que às vezes em poucas palavras eu posso até ser mal entendida, né? Mas há uma santificação das mulheres como mãe. A Flávia Biroli chama isso de uma religião da maternidade, né? Que serve para controlar as mulheres e é privilégio para poucas. Para poucas mulheres é privilégio, né? Porque há muitas maternidades que se transformam em vulnerabilidade para as mulheres, inclusive em vulnerabilidade pensando na perspectiva da saúde mental, né? Que reduzem a autonomia relativa das mulheres, individual e coletivamente falando, né? Que vem conjugada com outros cuidados, né? O cuidado da casa, o cuidado com idosos, com pessoas com deficiência e com dificuldades mais agudas, ou que venha também acompanhada com intenso afeto e na constituição da sua identidade. Então, falar de maternidade, né, ou falar da maternidade também enquanto um risco para a saúde mental, né, e é esse também o risco que eu corro aqui, né, para falar sobre essas questões, né, para entender que não raras vezes tudo isso vem junto, né? Então, vem todas as perspectivas, né, de uma proposta de realização, de constituição de uma identidade, vem com ajuda, vem com exposição, vem com falta de tempo, né, vem com conjugada também com outros cuidados que precisam ser executados. Então, é um emaranhado muito grande de questões que vão permeando a vida das mulheres, né? E entendendo, né, aqui que a maternidade é um dos dispositivos que a Zanello coloca lá, né, que tem muito sentido para a construção da subjetividade das mulheres, né? Então, se estamos muito exaustas, é porque temos também muitas responsabilidades, né? Temos muitos sistemas aí estressores e, né, por último, assim, eu gostaria de colocar que é importante que as mulheres elas se organizem e construam aí um sistema de proteção, né? Nesse corre-corre que a gente tem, nessa vida louca, muitas vezes a gente não presta atenção nesses aspectos, não se vincula às mulheres, muitas vezes a gente disputa muito com as mulheres, né? E esse é um dos fatores também que acaba fazendo com que a gente crie, né, mais vulnerabilidades que já estão instaladas, né? Então, eu espero que essas reflexões elas tenham significado alguma coisa para vocês e, né, a gente está também aqui, né, aberta ao debate. Obrigada. Boa tarde, gente. Primeiro, né,
queria agradecer pelo convite, né, que a Gisele me fez. E, né, um prazer estar aqui. E é engraçado demais, né? Assim, eu, um homem, tá aqui participando de uma mesa só porque as mulheres estão exaustas, né? É uma coisa que, logicamente, eu tenho menos a contribuir para isso do que as pessoas que estão me ouvindo, né? E eu fiquei pensando, né, como que é, né, ficar nessas posições de contribuir para algo que eu pessoalmente não vivencio, né? Por exemplo, eu vou falar um pouco aqui dos micromachismos, de algumas violências invisibilizadas, de algumas pressões, né? E mesmo estudando isso, mesmo falando, mesmo me atentando para isso, claro que eu não estou isento, né? Porque ninguém está, né? Então, eu acho que um dos grandes mitos da modernidade que é muito danoso é o mito do homem que realmente divide as tarefas, do homem, né, que é feminista, que é progressista e tal, porque esse mito faz parecer que esse tipo de coisa seja plenamente possível, né, e que existem pessoas que estariam livres dos conflitos, né? E eu acho que isso não existe, né? O que existe é uma possibilidade da gente tentar se atentar para isso, da gente entender como é que determinadas categorias, tanto dos nossos comportamentos enquanto homens e enquanto mulheres, estão marcadas pelas construções sociais, né? Muita coisa que a gente considera que seja o normal ou o natural de um homem ou de uma mulher, a gente começar a entender que isso é fruto de uma construção, né? Eu acho que passa um pouco por aí, da gente expandir a visão sobre os nossos próprios comportamentos e a partir dessa autocrítica, conseguir ir criando formas de agir, de ser no mundo mais, né, igualitárias. E isso para os homens, né, para os 4 homens que estão aqui, né, e né, que é uma 5, né, considerando quem está lá no som. Mas então, né, dado isso, né, eu queria começar falando de como que a gente está acostumado com determinadas violências, determinadas hierarquias, determinadas formas de dominação, que de tão naturalizadas que elas são, a gente não consegue, às vezes, nem percebê-las, né? Então, né, esse conceito de naturalização ele é interessante, porque o que é, né, quando a gente fala, uma violência está naturalizada, é que as pessoas acham que, por exemplo, o papel de gênero normal de uma mulher é cuidar, né? Isso é normal. Por quê? Porque, assim, as mulheres cuidam naturalmente, porque elas são mães, porque, né, às vezes a pessoa não sabe nem explicar por quê. E de repente você vai ver, quando você vê uma menininha nasce, ela já ganha desde sempre, né, uma bonequinha, um fogão, né, todos, né, os brinquedos para ensiná-la de forma drástica e repetitiva e incisiva que o lugar dela é o lugar do cuidado, né? Por mais que hoje em dia as coisas estejam mudando, é engraçado, né? Eu trabalho com grupos de homens autores de violência lá no Instituto Alban. Aí lá nos grupos, às vezes, a gente brinca assim, né? Vocês já deram uma bola, um carrinho para uma menina? Aí eles todos falam orgulhosos, é claro, sim, né? Já dei, nossa, né? Eu acho, minha filha, ela brinca, né, de bola, ela solta pipa, normal. Aí tá, e vocês já deram um fogãozinho para um menino? Aí eles falam assim, de jeito nenhum, jamais. Se eu fizer isso, aliás, eu arrumo briga com o pai do menino. Se eu for numa festa de aniversário e fizer isso, eu não gosto que ninguém dê para o meu filho também. E aí eu pergunto para eles, mas vocês cozinham? Aí eles falam, sim, cozinhamos, claro, cozinho. Né? Lá em casa eu até cozinho até melhor que minha esposa, né? Aí alguém sempre fala alguma coisa assim. Aí eu falo, mas por que então? Se você cozinha, você acha que isso é uma qualidade, o fato de você cozinhar? Qual que seria o problema de dar um brinquedo, né, que ensina a cozinhar para um menino? Né? Qual que seria o problema? Aí eles não conseguem responder, a gente sabe muito bem que, do fundo disso, está na homofobia, né? Como que a homofobia, o medo de que o menino venha a ser homossexual, né, ele está muito marcado nessas
prescrições da masculinidade, né? Mas, enfim, isso tudo para dizer o seguinte: quando a gente fala naturalização, a gente quer dizer que determinados comportamentos, determinadas formas de ser, né, elas são construídas historicamente, socialmente, né, não são essenciais. Por exemplo, a habilidade de uma mulher de cuidar. E aí, quando a gente transpõe isso para as várias tarefas de cuidado, né, como Cláudia estava falando, ao longo, né, na repartição de tarefas entre um casal, por exemplo, né, às vezes a gente vê que a mulher, ela tem a tarefa de cuidar das relações sociais. Ela lembra o aniversário da sogra dela, né? Aí ela tem que sair para comprar um presente para a sogra dela, porque ela, por ser mulher, supostamente deveria, né, saber melhor o que a sogra dela gosta, como se fosse uma coisa, né, imediata, né, uma empatia imediata, né, ou que seja do sogro ou do cunhado. Aí, né, às vezes a mulher que tem que ficar lembrando dos compromissos sociais, das agendas, e as pessoas, como esse tipo de comportamento é muito naturalizado, elas não percebem que isso é um trabalho, né? Que isso é um trabalho e que desgasta e muito, né? Você tem, em vez de você estar com a mente livre para pensar no que você está a fim de pensar, para assistir um programa de TV, ouvir uma música, fazer qualquer coisa, né? Tem uma parcela da sua energia que está sempre reservada, por exemplo, para esses cuidados, né? Cuidado das relações. E são coisas muito comuns, né? Esse tipo de cuidado. Cuidado com os filhos. Eu estava subindo o elevador aqui, vindo para cá, né? Aí elas estão até ali, né? Então, teve um sujeito que entrou no elevador, né? Parece que é alguém que trabalha aqui, e ele comentou assim: não, porque eu estou com filho, né? Hoje em dia é assim, 50% de divisão no cuidado com o filho. Se não for, né? Se não for assim, não dá. Aí, é aquela fala ambígua, né? De um lado, é bacana você ver a pessoa, né, que prega um discurso da igualdade, da divisão de tarefa, mas, de outro lado, eu tenho, né, com quase 99% de certeza que não é 50-50. E isso por quê? Porque tem determinadas tarefas que são tidas como naturais, que não aparecem como trabalho, né? Então, né, isso que a dupla presença, né, que Cláudia estava falando. Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, né, minha mãe sempre trabalhou fora. Além de trabalhar em casa, trabalhava fora também. E ela, lá do consultório, minha mãe é psicóloga também, às vezes ela me ligava assim, né, umas 11 da manhã, falava: você já fez o para casa? Fiz. Ah, tá. Você lembrou de dar um exemplo de tal coisa na questão 5 lá do para casa de português? Não, esqueci. Né? Aí eu ia lá e fazia, né? Sendo que às vezes meu pai estava me acompanhando ali no para casa, né? Mas essa coisa, ela estava lá do consultório, né? Lembrando, ela sabia, né, as questões, sabia que provavelmente eu esqueceria de fazer algo que foi pedido na questão, ligava de lá, né? Aí ela se preocupava: o que vai almoçar, o que não vai, o uniforme está limpo, né? São coisas, acabou tal coisa na despensa, tem que comprar mais. E isso tudo que às vezes parecem coisas muito naturais. Aí às vezes a mulher fala com o homem: não, vai lá e compra. Aí o sujeito vai, compra e traz. Aí a impressão que dá é que ele comprou, né? Como se isso fosse uma divisão de tarefas, sendo que o trabalho de ficar pensando, de lembrar, de saber que semana que vem vai acabar tal coisa, né? Que isso é muito exaustivo, né? Então, são apenas, né, para começar a falar alguns exemplos do que seria, né, essa naturalização de determinados papéis de gênero, né? E é interessante que quando a gente vai para o discurso muito macro, né, em geral as pessoas tendem a concordar com as falas, né, de quem estuda gênero, de quem tenta se aproximar das teorias feministas, né? Então, e quando você vai indo para o nível mais das microviolências, daquilo que é invisível, né, dos micromachismos que eu vou falar aqui hoje, aí começa a haver algumas discordâncias, né? Começam a haver algumas discordâncias. Então, só a título de exemplo, né, como que quando você vai se aproximando né, de formas menos clássicas, né, de dominação, de violência, né, ainda há uma resistência muito grande por parte dos homens. Eu trouxe aqui uns dados de uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Avon em 2013,
sobre a percepção que os homens têm da Lei Maria da Penha. É uma pesquisa interessante, sabe? Foi feita junto com o Data Popular, portanto, é uma pesquisa estatisticamente muito válida, né? Que foi feita em todo o território brasileiro, com diferentes amostragens de recortes N, né? Então, olha que interessante, né? Fizeram uma pergunta, em primeiro lugar, se os homens são a favor da Lei Maria da Penha. Né? Os homens seriam a favor da Lei Maria da Penha? O que vocês acham? Que sim ou que não? Quem acha que sim, levanta a mão, só de curiosidade. Quem acha que não, levanta a mão, né? Sim, né? Assim, 92% dos homens se dizem favoráveis à Lei Maria da Penha, né? Porque o homem pensa assim, não, né? O homem não pode bater em mulher, né? Então, portanto, sou favorável à Lei Maria da Penha. E aí, depois tem uma outra pergunta que é a seguinte: os homens, em geral, acham que a Lei Maria da Penha deveria ser usada também para proteger homens da violência praticada por mulheres? Vocês acham que né? Claro que sim, né? A maioria dos homens, aliás, é um clássico do grupo de homens, né? A reivindicação pela Lei João da Penha. Aí a gente vai aprofundando, né, nos tipos diferentes de violência, né? E com isso eu estou querendo me aproximar daquilo que está invisível, tá? Aí eu vou chegar, né, num ponto sobre a invisibilidade das microviolências do cotidiano, tá? Os homens, em geral, acham correto a ida à delegacia da mulher por ameaças e humilhações? Vocês acham que os homens achariam correto uma mulher recorrer à delegacia por uma ameaça, por exemplo? Não, né? A maioria dos homens, por exemplo, só 6% acha correto se o marido xingar a mulher. Só 25% acha correto se o marido empurrar, né? Você veja bem, empurrar já é uma violência física, né? Se o marido empurrar, eles acham, não, empurrar não, né? Empurrar é normal, né? É isso que eu estou dizendo. Sempre que a pessoa pensa assim, não, mas isso é normal, isso é natural, né? Isso faz parte de uma relação, né? Empurrar uma pessoa, né? 35% somente acha correto se o marido impedi-la de sair, né? Se o sujeito impedir uma pessoa, né? Prender a pessoa dentro de casa, a maioria dos homens brasileiros acha, né, que os maridos têm esse direito e, portanto, não seria passível de uma denúncia, né? Apenas 39% acha correto se o marido ameaçar a mulher com palavras, né? E apenas 48% acham correto se o marido obrigar a mulher a fazer sexo contra a vontade, né? Ou seja, um estupro, né? E obrigar a fazer sexo sem vontade é um eufemismo para estupro, né? Mas é um eufemismo intencionalmente usado, né, para ver a resposta que eles dariam, né? Porque se falar estupro, todo mundo fala, né? Aí não pode, né? Mas, né, obrigar. Então, com isso eu quero dizer o seguinte, né? Na Maria da Penha, né, muitas de vocês sabem, estão tipificados 5 tipos, né? Estão tipificadas 5 violências, né? Violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. E como que só a violência física ela aparece de forma mais clara, né? As outras violências, elas são muito misturadas com comportamentos que muitas vezes homens e também até mesmo mulheres acham normais, acham naturais, acham que, né, que fazem parte, né, do cotidiano de uma relação. E aí a gente vai vendo como que, mesmo, né, depois de décadas de campanhas, né, de séculos de lutas das mulheres, de lutas feministas, né, a gente vê como que ainda esses papéis de gênero estão naturalizados e explicam a violência que acontece, né? Então, ainda estamos no âmbito da violência, né? E o âmbito da violência que não é menos grave, né? Né, algumas estatísticas falam, né, que uma porcentagem alta das mulheres já sofreu violência. Eu tenho plena certeza e convicção que essa porcentagem alta é 100%, né? Não é, né, se você começar a pegar todos esses tipos de violência, né, eu acho
que é impossível que alguém não tenha passado por isso, e é impossível que um homem também não as tenha cometido, né? E continue cometendo em diferentes âmbitos das relações, né? Com isso, eu não estou querendo dizer que todo mundo tem que ser preso, denunciar, não é isso, né? Nós estamos fazendo aqui, eu estou fazendo aqui uma crítica para as pessoas olharem para as suas relações, para o seu cotidiano e perceberem que estão permeadas, sim, pela violência, por relações de dominação, de poder, por relações hierárquicas, que o próprio sentimento que a gente tem de o que é ser homem e o que é ser mulher está perpassado por essas tensões, né? Então, tem um conceito interessante, né, que foi logo que me veio à cabeça quando a Gisele comentou sobre o tema do evento, né? Por que as mulheres estão exaustas, né? Que é o conceito de micromachismos, né? Que aí se aproximando, né, um pouco dessas violências invisíveis, né? É um conceito criado em 1992 por um psicólogo espanhol chamado Luis Bonino, né? Que é um conceito interessante. Assim, ele não é que ele fala nada de novidade, mas ele consegue nomear e colocar em palavras de uma forma interessante que ajuda as pessoas a perceberem como que, de fato, as relações e os comportamentos delas estão muito permeados por essas microviolências, né? Então, abre aspas para o Bonino aqui, né? Ele diz o seguinte: os micromachismos são práticas de dominação e violência masculina na vida cotidiana, da ordem do micro, do capilar, o quase imperceptível, o que está nos limites da evidência. Compreendem um amplo leque de manobras interpessoais que impregnam o comportamento masculino do cotidiano. No casal, se manifestam como formas de pressão de baixa intensidade, mais ou menos sutil, com as quais os homens tentam, né, em alguns âmbitos, né, em todos ou alguns âmbitos da relação, impor e manter o domínio, né, e a suposta superioridade sobre a mulher, reafirmar ou recuperar dito domínio diante da mulher que se rebela, né, do seu lugar da relação, resistir ao aumento de poder pessoal ou interpessoal da mulher com que se relaciona e aproveitar-se do trabalho cuidador da mulher, né, dessa suposta essência cuidadora da mulher. E eu acho que a melhor forma da gente aproximar desse tema dos micromachismos é dar alguns exemplos, né? E para vocês entenderem como que, né, eu acho que depois de todos os exemplos, imagino eu que ninguém desse auditório não vai ter se identificado em algum grau, né, com os exemplos, né? Então, né, vou falar, né, eu listei aqui, né, 12 exemplos, né, e vou falando, né, um pouco livremente de cada um, e não é que eles pretendem esgotar a gama dos micromachismos, mas eles ajudam a entender, né, o que o Bonino está querendo dizer com esse conceito. Então, por exemplo, né, a intimidação o clássico comportamento intimidador, mas não é uma intimidação do tipo ameaças verbais explícitas, né? É a intimidação que o sujeito fala: se você não fizer alguma coisa, haverá consequências, né? Por exemplo, se você não concordar em que eu saia com tal amigo meu, eu vou ficar emburrado 3 dias seguidos, né? Isso é uma intimidação, né? A pessoa, né, ela ameaça de formas indiretas e faz com que a outra se sinta compelida a ter que concordar, né? A intimidação acontece muito também, né, nas relações sexuais. Existem, né, muito, dentro de um casamento, existe muito sexo sem consentimento. Às vezes não no sentido de um estupro que envolva violência física, né, mas no sentido do ganho pela insistência. O sujeito, às vezes, está com desejo sexual e a mulher não está, e aí ele insiste tanto, insiste, até que a mulher tem um raciocínio mais ou menos assim: não, tudo bem, né, é mais fácil transar logo do que ter que ficar bancando a negativa diante dessa insistência abusiva,
né? E isso é um clássico das relações, né? Acontece muito quando homens estão alcoolizados, mesmo independente do uso e do nível de álcool. Isso acontece. Acredito que muita gente já deva ter passado por esse tipo de violência, né? Porque assim, você não pode falar que é um estupro porque a pessoa acabou concordando, mas ao mesmo tempo porque ela foi forçada a fazer sexo sem desejo, né? Um outro clássico da masculinidade, né? Que é tomar decisões sem consultar, né? Então, por exemplo, o sujeito compra uma viagem, né? E a viagem exatamente para o lugar que ele gostaria de ir, e chega falando, fiz uma surpresa para nossas férias, comprei uma passagem para tal lugar. E a mulher, às vezes, ou então, fiz uma reserva em tal restaurante, né? E, às vezes, isso como um pretexto para impor o desejo do que ele quer fazer, né? Sobre o desejo da mulher. Aliás, né, essa insistência abusiva para ganhar o que se quer não é só no nível sexual, né? A insistência abusiva pode ser em outros níveis também. Uso expansivo do espaço físico, né? Que é um outro clássico, né? Os homens que de repente marcam a casa toda com, por exemplo, chega em casa, põe a carteira em cima da mesa, tira o cinto, deixa na cadeira, põe o sapato no canto, não sei o quê. Aí tem um escritório, né? Que vamos supor uma mesa dividida por duas pessoas, 80% do espaço da mesa é ocupado pelo homem e 20% tem um notebookzinho da mulher. Né? Esse tipo de uso expansivo do espaço físico muito comum, né? Um outro que eu já até comentei aqui, né? A pseudo-implicação no trabalho doméstico. O homem que às vezes até tem, né, esse discurso de dividir tarefas, mas que quando você vai ver de perto, a proporção dessa divisão é absolutamente desigual, não é? Esse costuma ser um clássico dos homens que se dizem alinhados a pautas progressistas, né, a pautas feministas e tal. Eu desconheço, sinceramente, gente, eu desconheço um caso de alguém que tem uma divisão 50-50 das tarefas domésticas, sabe? Isso é muito interessante, porque antigamente, e ainda hoje, né, é muito comum você ver homens falando assim, eu ajudo no trabalho doméstico, eu ajudo na criação do meu filho, né? Ajudar ficando subentendido que a obrigação de fazer isso não é dele, né? Ou seja, ele apenas ajuda. Mas hoje em dia não, né? É mais comum esse discurso da divisão, né, de tarefas, mas esse discurso muitas vezes vem escamotear o fato que essa divisão ela não é igualitária, né? Mais um exemplo, abuso da capacidade feminina de cuidado, né? Essa maternalização da mulher, por exemplo, homem quando fica doente vira uma criança tirana, né? Às vezes um homem está doente, ele exige que várias coisas sejam feitas, que você fique por conta, que você vá, né, que você pegue, que você lembre o remédio que ele tem que tomar, que você faça isso. E quando você vai ver, às vezes, quando a mulher fica doente, ela não tem, né, esse comportamento. Aliás, muito frequentemente não tem. Aí muitas pessoas fazem piada assim, porque o homem, na verdade, é muito mais fraco do que a mulher e tal. Mas, na verdade, esse comportamento né, uma relação de dominação, porque você está forçando a pessoa, né, a assumir uma posição maternal em relação a você, né? Essa coisa, né, de delegar o trabalho de cuidar das relações sociais para a mulher, né, que eu já comentei com vocês, é um clássico, né, também de lembrar aniversários, de comprar presentes. Um outro, né, tem vários clássicos da masculinidade aqui, né, mas o paternalismo, né, o homem que tem esse comportamento de salvar a mulher, mas é um salvar que ao mesmo tempo quer tornar a mulher dependente dele, né? Às vezes isso acontece muito assim, de uma forma mais clara em relações cuja idade é muito diferente, né? Aí às vezes o homem tira a mulher de uma determinada situação econômica, mas aí ele cobra que ela tenha essa postura de gratidão, de consultá-lo para qualquer coisa, para qualquer decisão que ela venha, né, a ter que tomar. Então é uma forma, né, às vezes
implícita, né, às vezes até explícita, dependendo do caso, mas em geral implícita, de manter uma relação de dominação, né? Eu estava assistindo ontem, né? Tem uma série da HBO chamada Big Little Lies. Alguém já viu essa série? Né? Ela é muito interessante, né? Eu acho que vale a pena, que ela trata da violência de gênero e mostra várias dessas coisas que eu estou dizendo aqui, né? De uma forma muito bacana, né? Vitimismo, né? O vitimismo masculino, o homem que se coloca como vítima, né? Que é muito comum nos grupos, né? O homem que às vezes cometeu algum tipo de violência e aí ele é vítima da mulher, é vítima da Lei Maria da Penha, ele não dá conta. Resistência passiva, né? Um outro exemplo, né? O homem que não concorda com uma coisa que você quer fazer, que você propõe, né? Por exemplo, fazer uma pós-graduação, né? Aí o homem fala assim, não, tudo bem, vai lá, faz. Mas ele não move uma palha para ajudar assim, tudo aquilo que deve ser movido para que isso realmente aconteça. Por exemplo, quando você chegar da pós-graduação, né, ele chegou do trabalho, assim, ele podia ter feito 100% das tarefas domésticas, né, se ele quisesse que você realmente desse conta, né, mas aí ele não faz nada. Né, ele finge que concorda, mas não faz os atos propriamente ditos para que aquilo se materialize, né? Hipercontrole, né? Os homens que aumentam o controle sobre as atividades da mulher quando, né, ocorre qualquer mudança no jogo de poder da relação. Eu costumo, né, falar na faculdade com as alunas, né, que eu e Cláudia, né, damos aula na mesma faculdade e ela é de noite, né, o curso é noturno. E aí tem sempre assim, quando você desce, né, no fim da aula, né, que termina às 10h40, umas dezenas de homens, né, de moto assim, ou de carro que estão lá para buscar as namoradas, as esposas, companheiras, né, que terminaram, né, depois do horário da faculdade. Aí quando você vê aquilo ali, né, é um pouco ambíguo, né? De um lado, claro, que é muito mais cômodo a pessoa poder ter um transporte para chegar mais rápido em casa, ok. Né? Mas, de outro lado, eu fico me perguntando se não tem, né, 10h20 o sujeito está lá, né, assim, já mais ou menos uma forma de controlar, assim, de ver com quem que ela está saindo, de impedir que ela, depois da aula, ela converse, vá no espetinho da esquina ali, tome uma cerveja com um amigo, com uma amiga. Ele quer saber, ele quer impedir que ela aumente o leque de relações sociais. Essa coisa do buscar, né, do buscar sempre, é muito comum e quase sempre ela tem algo de controle, né? Vocês percebem, quando a gente fala de micromachismos, não significa que o ato de buscar não seja um ato legítimo de cuidado e que seja uma coisa até boa, né, para a mulher que vai poder chegar em casa mais rápido, né? Quase sempre a pessoa trabalhou o dia inteiro, depois foi para a faculdade, ok, né? Mas isso não apaga o fato de que também é uma forma de controle e a gente tem que estar atento, né, a esses controles, essas formas invisíveis, né? Eu acho que esse conceito de micromachismos ele é interessante porque ele traz algo da dificuldade de nomear, né? de tornar palpável as violências. E essas violências vão, né, se somando, e quando você vê, a pessoa está exausta, né? Exausta porque, né, sofreu essas mini, né, que de mini não tem nada, mas quando eu digo mini é porque elas são difíceis de serem até mesmo verbalizadas, né? Então aquilo vai se somando e vai gerando um esgotamento, né, emocional, esgotamento afetivo, né, um cansaço, né, uma exaustão, né? Por isso que a pessoa vai esgotando as reservas, né, vamos dizer assim, de energia psíquica que ela tem para gastar consigo mesma, né? Alguns, né, eu pensei, essa semana chegou, né, ao meu conhecimento um caso, né, específico que eu resolvi trazer ele para vocês, né, para contar para vocês hoje, que ele é muito interessante.
Trata-se de uma mulher, né? Uma mulher na faixa dos 40 anos, que tem um cargo de chefia numa repartição do governo federal, tá? Cargo de chefia. Aí, essa mulher, vamos chamar ela aqui, sei lá, vamos chamar de Verônica, tá? Essa mulher, ela tinha assumido, né, há pouco mais de um ano esse cargo de chefia, e ela indicou um sujeito para assumir uma direção que estava abaixo hierarquicamente dela. E esse sujeito tinha tomado posse efetivamente do cargo há menos de 20 dias. Tá? E trata-se de uma pessoa que tem um estilo de chefia muito competente, mas ao mesmo tempo muito séria. Sabe? Faz o trabalho muito bem feito e acha que isso está suficiente, né? Como realmente está. Aí, né, esse sujeito, né, chegou a menos de 20 dias, ele insistiu muito para marcar uma reunião com ela, né, fazendo ela acreditar que, né, tinha um problema muito sério do trabalho. Ela teve que, né, achar um espaço na agenda para marcar uma reunião com esse sujeito. Aí o sujeito chega para a reunião e diz assim para ela: olha, eu estou aqui porque eu quero te dar um feedback sobre o seu trabalho, né? E porque quando eu te conheci, há cerca de 7 anos atrás, eu conheci, ainda era a menina Verônica, né? A menina Verônica, porque ela deu uma capacitação para ele, que era o aluno, né? E ele, porque quando eu conheci há 7 anos atrás, eu conheci a menina Verônica, né? E eu vejo que de 7 anos para cá você foi ganhando muita capacidade técnica, né? Eu acho que tecnicamente eu te daria entre um 8 e um 9. Mas eu queria dizer que pessoalmente eu te dou entre um 5 e um 6. Porque, né, eu acho que você deveria, né, na hora do café, chegar lá no café e conversar com todo mundo, e não sei o que, a gente não sabe nada, por exemplo, da sua vida, você não compartilha, você não se abre com a sua equipe e tal. Aí o sujeito se sentiu na liberdade de ficar de 35 a 50 minutos, né, dando exemplos de por que ela merecia uma... Mas a pessoa, quando isso acontece, às vezes ela fica meio sem reação, né? Aí que foi o caso. Não dá para entender tudo na mesma hora. Depois que a pessoa vai falando, depois, nossa, incrível como é que esse cara foi machista aqui nessa relação, né? E ele ficou lá, né, falando, né, isso. E aí, né, por que as mulheres estão exaustas? Porque ela tem que aguentar um sujeito que acha que tem a liberdade, né, de chegar para a pessoa e fazer uma avaliação dela enquanto pessoa, sendo que, né, ele está num contexto de trabalho, não tem nada que a obrigue a fazer X ou Y na conversa pessoal com ele e com a equipe, né? Então, um exemplo, imagina se fosse um homem, né, que tivesse ocupado esse cargo. Vocês acham que esse sujeito chegaria lá, né, para dar uma nota, né, espontaneamente dar uma nota sobre ele enquanto pessoa? Né? Não, ele não, né, e se você junta isso com o fato de ter falado, né, quando eu te conheci há 7 anos atrás, ela era menina. Né? Como assim menina, né? Ela estava na posição de dar um curso para ele, né? Então a gente vê como que esses micromachismos, né? Que nesse caso que eu contei talvez não seja nem tão micro assim, mas como que isso vai cansando a pessoa, né? Porque aí, né, qual que é o processo que a pessoa faz? Primeiro ela fala, nossa, será que minha equipe não gosta de mim? Será que... Às vezes a pessoa demora um tempo até ela chegar à conclusão de, não, né, esse cara, ele está errado, ele é um machista e eu não vou aceitar que ele faça isso comigo. Então, um pequeno exemplo no nível profissional, né, de como que essas relações de gênero se materializam, né? Isso acontece tanto no nível das relações amorosas, quanto no nível do trabalho, né? Em todos os níveis. Então, eu acho que, né, ao falar de micromachismos, né,
Não é que a gente quer criar uma sociedade de hipervigilância em que tudo é proibido, né? Claro que não é isso, né? Mas é chamar a atenção para o fato de que os nossos comportamentos tidos como naturais, né? Eles, na verdade, escamoteiam relações de dominação, de poder, de machismo, né? E a gente tem que começar a conseguir enxergar isso, né? Eu acho que o primeiro passo para a mudança é enxergar, né? Inclusive no caso dos homens. No caso dos homens, eu acho que a mudança passa por duas vias. Uma, de perceber que esse tipo de prescrição de masculinidade, do tipo, né, macho que é macho, tem que, né, ela, em última instância, é danosa para o próprio homem também, que perde em liberdade, né, de ser outras coisas. Agora, de outro lado, né, também é de perder privilégios, né? Não tem jeito, né, assim, de fazer uma mudança sem que os homens percam privilégios. Por exemplo, no trabalho doméstico, claro que se a pessoa, né, vai ter que aumentar a sua carga de trabalho, ela vai perder em privilégio, mas ao mesmo tempo ela vai ganhar numa relação equitativa, né? Equitativa que vai trazer outros tipos de ganho, né? Então, não é... Eu acho que a gente tem que perceber que essas mudanças e essa percepção podem sim trazer alguns ganhos também para os homens, mas que não é uma relação de ganha-ganha, né? O homem vai ter que perder, né, em alguns aspectos, né? E isso aí não tem jeito, né? Se você tem uma relação, né, desigual e você vai torná-la igual, né, não vai ser sem perdas. Talvez seja por isso que essa evolução do homem como ser humano seja tão lenta. Concordo. Sim, concordo totalmente. Concordo. Sim. Não, é inacreditável, gente. Eu acho que só quem é homem sabe o que é se sentar numa mesa de um bar só com homens na mesa, né? Aí, pode ser assim, tudo pós-doutor em filosofia, em feminismo e tal, né? Aí você senta numa mesa só de homens, é a mesma conversa, né? Você não vê ninguém expondo uma angústia, uma fragilidade, você vê as pessoas contando vantagens em termos de trabalho, as pessoas comentando de mulher no sentido de objetificação, né? Não é, né? Os assuntos são os mesmos, sabe? Então concordo, né? É muito difícil você ver uma coisa diferente, dada a força das prescrições, né, identificatórias do que é ser homem, né? Do que, né, homem tem que ser assim. É o que gera certa prisão, mas também gera privilégios, né? Então, a gente não pode nunca esquecer, né, do lado dos privilégios também, né, que hoje em dia está muito em voga essa conversa, né, da masculinidade, a prisão da masculinidade. Concordo, né? Tem sim uma prisão e que faz mal também para os homens, mas tem também a perda de privilégios. Então, eu acho que, né, é um pouco isso que eu queria trazer para a gente conversar, né, complementando, né, que a Cláudia falou. E acho que agora podemos abrir, né, para conversas. Conversa. Oi, gente. Boa tarde, viu? A Cláudia me chamou para sentar aqui desde o início, só que eu fiquei com muita vergonha, não foi? Imagina. Me chamou para sentar aqui desde o início. É aqui. Obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de cada um que está aqui hoje. Vocês são muito especiais para a gente, para as Leng. Agradecer ao coletivo de mulheres, Ana Paola, Dani, Tiffany, Lu, todo mundo aí, muito obrigada de coração. O apoio da Apleng, que está ali, né? Muito obrigada. Cofal, Sindaleng, enfim, todas as entidades, né, ajudaram a gente, apoiaram. Agradecer, né, o Latânzio, a Cláudia, obrigada de coração. E perguntar se alguém tem uma dúvida, alguém quer colocar alguma coisa, trazer alguma situação para a gente. Boa tarde. Oi, gente. Felipe, você trabalha no Albana, é isso? Você trata homens que são encaminhados para lá devido a
A Maria da Penha. Isso. Que tipo de... Vocês fazem alguma terapia com essas pessoas? O que essas pessoas que são, esses homens que são encaminhados para lá, de que forma eles podem sair diferentes? Uhum. E você acha que eles saem diferentes? Uhum. Tá. Primeiro, né, você já começou... Quando você fala assim, você trata, dá a entender como se eles tivessem algum tipo de patologia específica que necessitaria ser tratada, né? A gente faz intervenções com esses homens, mas sempre partindo do pressuposto de que tanto eles quanto eu mesmo, né, todos nós estamos marcados por esse sistema, né, de hierárquico de gênero, né, que a gente estava tentando descrever aqui, e que é importante que isso fique visível, né? Então, de um lado, essa intervenção passa por desnaturalizar, né? Ou seja, por dar visibilidade a várias formas de violência, entendendo que não é um problema específico do fulano de tal, né? Porque, portanto, que precisaria de uma terapêutica, né? O fulano de tal ali na relação dele explicita um problema social, político, né, que faz com que todos nós, homens e mulheres, né, nos subjetivemos de determinada forma, e aí isso, de repente, no caso concreto ali, né, se transforma em violência. Então, a intervenção passa por esse reconhecimento, né, por isso que a gente faz questão de não chamar de terapia, né, a gente chama de grupos reflexivos. Aliás, né, Cláudia depois pode complementar, né, até melhor do que eu, porque ela que criou essa metodologia lá do Alban, né? E agora ela não está mais conosco, mas, né, ela que criou em 2005 a metodologia lá. E então os homens saem, sim, né, muito diferentes, assim, né? Não é que o grupo é sempre milagroso para todos, né, que por ele passam, mas no mínimo com uma pulgazinha atrás da orelha, os homens vão sair, porque eles vão passar por um processo de visibilização das violências cometidas, né, um processo de responsabilização pela violência, pelas violências que cometeram, né, que sempre a violência que gerou a denúncia é a gota d'água, né? Então, normalmente tem anos de violências, né, mais ou menos micro, né, antes de haver uma denúncia. Então, e esse processo de responsabilização, ele tem que passar sempre por um movimento do homem tentar se colocar no lugar da mulher, né? É aquela responsabilização no qual efetivamente haja esse movimento intersubjetivo, mas é um trabalho apaixonante, né? Porque muitas vezes a maioria desses homens nunca na vida teve um espaço diante de outros homens poder falar de fragilidade, de medo, até mesmo de raiva, de ciúmes, de desejo de fazer algo violento. Então, é uma intervenção muito, sim, né, humanizadora, assim, a gente, né, pensar, né, dos homens poderem abrir para outras formas de construir a masculinidade, né? Claro que essa intervenção tem que ser acompanhada de uma rede, né, de intervenções tanto com os homens quanto com as mulheres, de controle, de intervenção do judiciário, da polícia, né, de acolhimento, de criação de redes de apoio entre as mulheres, né? Uma série de intervenções conjuntas que vai efetivamente combater o problema da violência. Agora, que o trabalho funciona, ele funciona, né? Os homens, em geral, eles, né, quase todos chegam muito resistentes, né, ao trabalho, né? É até difícil quebrar essa resistência, e quase todos, no final, saem agradecendo, falando como que aquilo foi importante, né, trazendo alguns índices de pequenas mudanças subjetivas. Claro que tem sempre aquele sujeito que tem uma mudança mais radical, mas, né, tem outros que são pequenos índices, e, né, alguns dados estatísticos, né, que ainda precisam ter um tratamento mais fino, né, nos dizem da reincidência bem menor, consideravelmente menor dos que passam pelo grupo, né, do índice de cumprimento. Então, é algo que eu acho fundamental, trabalhar também, né, com o polo autor da violência, né? Você quer completar, Cláudia? Eu acho que era muito interessante notar no grupo, assim, né, essas formas de reorganização que os homens
começavam nesse processo de desconstrução, né? Muitas vezes, o processo de resgate afetivo com os filhos era mais visível e com as companheiras ou ex-companheiras era menos possível. Isso por razões óbvias, né? Porque se a gente está trabalhando aí dentro de uma dinâmica relacional em que os homens têm que ter a experiência de que eles estão perdendo mesmo, né? E até a gente brincava assim, né? Os homens mais tristes no grupo são aqueles que estão com um processo mais interessante, né? Porque eles estão sentindo mesmo que talvez eles, né, estão perdendo e têm que perder para desconstruir a própria noção de masculinidade, né? Mas um dos melhores ganhos era a reorganização afetiva com os filhos, né? Filhos, filhas, e às vezes com outras companheiras, que não aquelas que tinham originado a denúncia e tinha levado eles até o grupo, né? E é importante dizer que isso também está afirmado nas pesquisas internacionais, é que os níveis de violência física, eles decaem bastante, mas o de violência psicológica, ele ainda mantém, né, com sistemas, vamos dizer assim, ainda altos, né, pelo trabalho que se faz, por razões óbvias, né, inclusive por conta dessa exposição aqui que o Felipe colocou, né, porque o machismo nem sempre ele é uma ação, ela é uma ação visível, né, e a gente está falando aí de uma violência que é uma violência machista, né, é importante a gente nomear a violência como uma violência machista. Então, queria agradecer muito, né, às Leng pela iniciativa de conversar e de ampliar um pouco o foco também, né, do que precisa ser discutido no 8 de março, né, e aí tendo o dia 8 como uma data que marca, talvez aí essa propensão para as pessoas discutirem a temática, mas que tem que ser uma discussão constante. Eu acho que a pergunta ela é uma provocação e ela é um desabafo também, né, porque nós estamos exaustas. Não me espanta terem 4, 5 homens aqui. Eu acho que não interessa, de fato, aos homens saber por que nós estamos exaustas, exatamente por isso que foi muito bem dito, que ter que repensar os próprios privilégios. E também acho que está sendo difícil para as mulheres também parar e pensar muito sobre isso, assim. Eu tenho ficado muito impactada com esse movimento antifeminista das mulheres, sabe? Eu acho que a gente precisa entender muito isso, sem acusá-las, assim, né, de uma... para que a gente não polarize também de uma maneira que não nos permita dialogar. Acho que a gente precisa entender, porque eu acho que tem um pouco também a ver com essa exaustão, né, do tipo, me parece, e aí eu estou chutando, assim, que essas mulheres antifeministas, eu tenho algumas amigas que viram e falam assim, eu tenho ódio de vocês feministas que colocaram a gente para trabalhar fora, agora eu tenho que fazer um monte de coisa, eu queria poder ficar dentro de casa, eu queria um homem que me sustentasse e tal. E essas mulheres, muitas vezes, o que elas estão dizendo eu não dou conta mais de tanta carga, de tanta coisa, sem entender que o feminismo nos ajuda a pensar sobre isso e a mudar essa lógica, né? Mas parece que essa recomposição de uma ideia de um homem num padrão de masculinidade completamente reconfigurado, esse homem que é provedor, esse homem que é potente, esse homem que fosse recompor essa mulher também a um certo lugar de conforto, né? Sendo que isso já ruiu. E aí eu fico pensando um pouco nisso, assim, né? Porque nessas coisas da rua também, de conversar, a gente estava em Contagem, a gente fez uma camisa azul para o evento, uma mulher foi lá discutir comigo, por que azul? Eu queria uma camisa rosa. Aí eu fui explicar para ela, falei, mulheres vestem não, minha cor é rosa, e não sei. E aí, assim, você tem que ter uma paciência, mas nesse sentido mesmo, né? Porque eu acho que as mulheres, nessa lógica mesmo de uma... Vou dizer de novo, de uma exaustão, elas acabam atacando mesmo a um movimento absolutamente emancipatório, que é o único que eu consigo vislumbrar
que permite que a gente faça uma reconfiguração de forças, assim. Porque eu acho que os homens estão danados também, eles estão lascados, eles não dão conta mais de sustentar isso, assim, né? E acho que a saída pela violência, eu trabalhei muitos anos com violência, assim, você vê que esses homens também que estão agredindo, que estão matando, sem querer isentá-los de toda a responsabilidade, mas são homens que também estão absolutamente adoecidos por uma lógica desse machismo tóxico, assim. Eu só queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão desse antifeminismo, porque eu acho que é isso que faz, muitas vezes, com que a gente entre em algumas disputas e que, se a gente não tomar muito cuidado, a gente vai ficar numa briga dentro de um campo e sem conseguir, de fato, reconfigurar aí as nossas reivindicações, os nossos apontamentos para os lugares que a gente precisa direcionar. O que eu vou dizer? A revolução será feminista ou ela não será? Né? É um jargão que vocês já devem ter ouvido por aí, né? E dizer que feminismo é mimimi, que feministas são aquelas mulheres feias, né? São as mal casadas, são as lésbicas porque não suportam homens, né? São estratégias ideológicas, discursivas, né? De desautorização, de não reconhecimento, né? Mas, como a Dani disse, o movimento feminista ele é absolutamente importante para a gente. Inclusive, o fato de estarmos aqui hoje e conversando sobre isso, né? Isso tem a ver com conquistas que o movimento feminista fez, né? Agora, Dani, o que eu tenho, Dani, né, e todos os outros que estão aqui, o que eu tenho percebido muito, assim, é que a gente está vivendo em tempos difíceis, para além dos tempos difíceis que a gente já vinha vivendo, né, inclusive pensando aí na história das lutas feministas, em que a gente tem se deparado com muitos jargões, assim, muitas sínteses, que aparecem no campo e a gente fala assim, meu Deus do céu, como é que a gente vai explicar isso, né? A coisa do rosa, do azul, enfim, né? E isso também sempre foi muito comum lá no grupo dos homens, né? Os homens, em um momento, tomavam a fala e falavam alguma coisa assim, pau que nasce torto morre torto, aí pronto, assim, sabe? Aí desconstruía tudo o que a gente estava falando sobre as possibilidades de mudança, né? De desconstrução, reconstrução e etc. Né? Então, eu percebo que hoje isso está muito mais frequente do que estava há um tempo atrás. Então, essas sínteses que vêm, elas são muito difíceis, porque a gente precisa de muitas palavras para explicar. Como é que você vai explicar que azul também, né, é uma cor que pode ser escolhida pelas mulheres? Que o rosa, né, é uma cor que foi imprimida pelas mulheres, que o fato, inclusive, né, de ter tudo rosa, das meninas terem, assim, isso é uma cor única, é um projeto único, é a menininha que vai crescer, que vai casar, que vai ser mãe, né? Então, assim, todas essas coisas têm conexões, né, muito de significados, assim, né? É um emaranhado mesmo de significados que vão aí, né? E que a gente precisa mesmo de transpor essas coisas. A gente precisa, até a Dani estava falando aí, né, coletivo de mulheres, né? Eu falei assim, Dani, vocês poderiam ter colocado coletiva, porque a gente precisa subverter a linguagem, a gente precisa subverter as coisas, né, para fazer esse giro, fazer essas coisas funcionarem, né? É só uma sugestão, é uma bobagem afinal, mas assim, né, tem várias outras oportunidades em que a gente pode fazer essas subversões, né? E a linguagem é um desses campos, né? Mas assim, a gente precisa de muitas palavras, né, para explicar essas sínteses que às vezes aparecem muito rápidas, né? Não, só antes de responder, só que a Gisele pediu para falar que está passando uma lista de presença, gente. Aí quem puder assinar, por favor, tá? É impressionante mesmo, né, esse movimento antifeminista. Eu acho que, às vezes, a gente que tem uma noção clara do que são as lutas, né, os diferentes momentos dos feminismos, né, que não é só um,
Às vezes a gente tem que lembrar de ser mais didático também, assim, e falar, olha, gente, não há uma equivalência entre machismo de um lado e feminismo de outro, né? Eu acho que muitas pessoas, elas acham isso, né? Nessa rede de fake news que se dissemina atualmente, que é uma coisa, né, sinceramente, eu acho que prego a ser pessimista diante disso, mas, né, a gente tem que lembrar sempre de falar, olha, feminismo não é o oposto de machismo, né? O feminismo é uma luta pela igualdade, pela liberdade, né? Liberdade de poder usar azul, mas de quem quiser usar rosa, poder usar rosa, né? Num primeiro momento, né? De ter essa didática mesmo, que eu acho que tem, né, uma tentativa muito clara, muito bem orquestrada, né? E, inclusive, né, com dinheiro injetado mesmo, assim, né, de desmontar, né, determinados lugares de luta, lugares de revolução, e a gente tem eu acho que a primeira coisa, né, a falar isso, olha, né, você entende que é feminismo, né, não é o oposto de machismo, né, é um discurso da igualdade, da liberdade, né, o feminismo não quer que você necessariamente não vista rosa. Você pode usar se quiser. O que o feminismo quer é problematizar. Por que todas têm que? Por que, né, as meninas têm que entrar numa produção em massa para todas saírem iguais, com determinadas características, com determinados papéis, né, com determinados lugares sociais? Eu acho que é um pouco por aí. Acho que faz parte desse, né, dessa luta orquestrada e financiada mundialmente, né? Assim, parece até uma coisa meio paranoica, né? Orquestrada e financiada mundialmente contra, né, os movimentos, né? Mas é para ficar um pouco paranoico mesmo, né? Porque isso tem acontecido, não é só aqui, né? Em vários lugares do mundo, e de repente você vê que junto com isso voltam coisas, né, muito coisa de racismo, de homofobia, até de terraplanismo, né? Tem coisas, você vê que tem né, está acontecendo algo, e a gente não pode cair nesse discurso, não, é porque o feminismo realmente é muito radical, né? Não, né? Vamos falar em igualitarismo, né, em vez de falar em feminismo, né? Humanismo, né? Aí não acho que é por aí, né? Eu acho que é de sempre mostrar e ter paciência de ser didático, né? Por mais que às vezes a paciência falte, né? Mas eu acho que passa por aí, não sei. Paciência e lucidez. Eu queria só ponderar essa coisa que você falou da linguagem, que é uma coisa que sempre me incomodou demais, assim, e eu acho que às vezes a gente fica pouco atento a isso. Por exemplo, os jargões que a gente usa, até entre até nós mulheres. Essa mulher é um mulherão da porra. Eu tenho horror a isso. Por quê? Demais. Porque isso remete, é machista isso, remete. Por que não é um mulherão ponto final? Né? Por que tem que se vincular à masculinidade? Né? Mulher é mulher porque ela é mulherão, porque ela é mulherão e ponto. Né? Então, assim, essa preocupação que eu acho que ela deve, assim, eu não sei, eu queria saber, né, se existe, certamente existem, né, estudos e tudo, e assim, e talvez uma campanha para sabe, esses jargões que sempre remetem ao símbolo masculino, ao fálico, ao não sei o quê, e jogando para a mulher. Não, eu não quero ser mulherão da porra, eu quero ser só mulherão. Só não, eu quero ser mulherão. Né? E é uma coisa que às vezes nos escapa, né? O tempo todo a gente está, e me escapa também, né? O tempo todo a gente tem na linguagem referências masculinas e machistas. Né? Acaba que no fundo, para mim, isso é machismo. Né? Claro que é. Ainda mais porque mulherão ainda tem uma conexão com uma sexualização, né? Então, assim, mulherão, você fala, assim, quer dizer, são os automatismos. O que vem na cabeça, né? Assim, aquela mulher alta, não sei o quê, exuberante, né? Então, assim, a linguagem a gente tem que subverter mesmo, né? A gente tem que ir fazendo esses caminhos, né? Porque a linguagem é um comportamento social, né? E enquanto comportamento social, todos nós partilhamos. O que eu enuncio aqui, né, é reconhecido dentro de um sistema que é socialmente partilhado.
Não é só uma construção sintática, né? Não é só porque eu estou fazendo uma frase com sujeito, predicado, objeto, né? Não tem a ver com isso, né? Eu sou entendida porque isso que eu produzo tem um significado, é a linguagem em uso, né? Mas eu concordo com você, tem que subverter. Eu gosto muito da presidenta. A Dilma foi assim massacrada, né? Quando ela se colocou nesse lugar como presidenta, né? E aí vinham, né, os linguistas. Não, mas isso não tem, isso não... Gente, mas não tem mesmo. Tem que inventar, tem que fazer, né? Na época em que eu estive também lá na presidência do Conselho Regional de Psicologia, né, os documentos que eu assinava era presidenta, né? Hoje, a presidenta que está lá também assina presidenta, né? Quer dizer, é uma marcação. E dentro da psicologia, então, isso é muito importante, porque nós somos 89% de mulheres, né? Então, vocês percebem que é uma profissão majoritariamente, né, exercida por mulheres. E isso faz uma diferença. Eu acho que até a gente não se pensou, né, dentro da psicologia, não se pensou suficientemente sobre esse dado, né? Mas pensar, né, também de uma certa forma, vamos dizer assim, uma pouco negativa, porque a psicologia tem uma perspectiva de cuidado, então, naturalmente, as mulheres seriam as mais adequadas para aquele lugar, né? Mas fora isso, tem várias outras reflexões a serem feitas, né? E é engraçado essa coisa, né, de como que tem determinadas interpretações das diferenças sexuais que se propõem, né, como naturais, e se você vai ver, elas são relações de poder, né? Num campo que eu estudo bem, né, que é tanto a antropologia simbólica quanto a psicanálise, né, é muito comum você ver uma interpretação da diferença sexual como assim, que se resume assim, né? Homens e mulheres, né? Os homens têm o falo, as mulheres não têm o falo, né? Como, né? Presença versus ausência, né? E como se isso fosse natural. Aí você vai ver, tem uns autores, até autores que eu gosto e tal, que falam assim, não, mas a explicação disso está na visibilidade do órgão, tá? E aí a pessoa viaja e fica falando, tentando uma justificativa para o injustificável. Não, e aí primeiro você faz uma pergunta simples, né? Peraí, meu amigo, se você está falando em poder simbólico e visibilidade, vamos pegar, se fosse o caso, a gravidez sair, um bebê de dentro do orifício do seu corpo tem uma potência simbólica muito maior do que você ter um apêndice, que a hora está murcho, a hora não está, né? Se a gente for parar para pensar, né? Claro que não pode ir somente por esse caminho, porque a gente estaria essencializando a mulher como símbolo da maternidade, né? Mas assim, é impressionante como que as categorias, né, escamoteiam relações de poder. Claro que quando você fala assim, o homem tem o falo, a mulher não tem, automaticamente o homem está numa posição superior e a mulher estaria na clássica inveja, né, da suposta inveja do falo, né? E como que a gente tem que conseguir criar, né, tanto dentro da língua quanto das teorias, né? No caso, né, na psicanálise, minha trajetória um pouco é essa, de tentar criticar essas hierarquias de gênero, né, dessas normatividades dentro da psicanálise e achar outras teorias, outras formas de falar, né? Fazendo justiça, né? Às mulheres. Né? E como que isso, por exemplo, na clínica, uma pessoa que está na clínica e pensa, não, essa aqui tem a inveja do falo, né? A pessoa está completamente errada, né? Né? Claro que isso não é possível de acontecer, né? Assim como o homem pode ter inveja, né, da vagina, né? Mas assim, se você entende aquilo como, ela tem inveja porque ela não tem o falo. Então, vamos trabalhar a parte... Não, né? Você tem que entender como que, de repente, a pessoa está marcada por um lugar de normatividade social que foi delegada a ela. Né? O que é o masculino na sociedade, o que é o feminino, que tipo, né, de relação que essa pessoa tem. Que se você não passar por todos esses caminhos, você não consegue escutar bem a pessoa, né? Então, concordo, né? Temos que reinventar mesmo linguagens, teorias, né? Boa tarde. Queria saber se existem pesquisas, certamente existem, mas eu não conheço, que abordam o machismo institucional, organizacional. Vocês falaram muito do micromachismo e eu acredito que dentro das instituições, das organizações, é que ele se inviabiliza mais, se torna mais invisível ainda e
mais poderoso, com essas relações de poder são mais naturalizadas ainda, né? Se existem essas pesquisas, quais são essas abordagens, e como falar com os homens, porque todas as vezes que a gente demanda pautas que enfrentam o machismo institucional, a reação é imediata e muito violenta, porque, ao fim e ao cabo, esbarra naquilo que você falou, que é perda de privilégio, ninguém quer pior. Você conhece esses estudos? Machismo institucional? Eu conheço teorias, né, que tentam falar da dominação dos homens em diversos setores, né, por exemplo, Bourdieu e outros, né, mas acho, né, que, mais uma vez, né, sempre que alguém aparece, por que essa diretoria só tem homens? Não, aqui é meritocracia, a mulher competente também tem lugar aqui, né? A primeira, sempre que alguém vem com uma resposta assim, ela está querendo escamotear, né, um nível de uma relação hierárquica social que se materializa ali, por exemplo, na composição de deputados, de uma assembleia, né, de uma câmara, né, de uma série de lugares. Agora, né, como falar? Eu acho que a grande maioria dos homens, principalmente que estão nesses lugares de poder, não estão abertos, né? Eu acho que a solução é por movimentos organizados de mulheres para conseguir tornar a pauta mais visível e tentar mexer no equilíbrio de poder. Porque se o sujeito que está lá, né, uma diretoria só de homens, por exemplo, né, uma mesa diretora de alguma coisa só de homens, né, porque não é do interesse dele escutar. Não é nem que ele não entende, muitas vezes até entende, mas ele fala, é isso mesmo, né, não é assim, eu quero manter isso, porque para mim é interessante, é um privilégio. Eu acho que isso mostra a necessidade de movimentos organizados, né, de relação de união, né, eu acho que é de criação de redes, de trazer temas, né, para debate. Eu acho que a saída é menos na esperança de que o sujeito que está nesse lugar vá, não, você está certa, e mais na criação de movimentos para tentar contrabalançar os lugares de poder, nas empresas privadas, principalmente empresas familiares, né? Assim, isso é dificílimo, né? Porque, em última instância, a pessoa faz o que ela quiser, né? Assim, claro que não, tem leis, né? A gente tem que lutar para que cada vez existam mais, né? Só que, na verdade, cada vez estão existindo menos. E aí, eu acho que é sempre pela via dos movimentos. Não sei se Cláudia concorda. Eu acho que é isso, né? Assim, os coletivos, eles são muito importantes, né? Para partilhar e buscar estratégias. E estratégias discursivas que possam fazer essa contraposição a essas sínteses que, às vezes, nos engolem e nos paralisam de uma certa forma, né? E eu tenho acreditado muito também no humor, que o humor é uma forma de falar uma coisa séria de uma forma não séria, né? Eu tenho me divertido horrores com José de Abreu. Eu acho que ele está sendo assim absolutamente genial, né, para fazer com que a gente consiga lidar com uma realidade, né, por meio ou por uma porta do lado, entendeu? Não pela porta da frente, pela porta do lado, pela janela, né? Aquele pulo, aquela coisa inesperada, subversiva, né? Então, eu tenho acreditado muito nessas propostas, sabe? No lado da subversão, a brecha, o humor, né? Inclusive como uma estratégia de sobrevivência, né? Porque lidar de frente com todas essas questões, gente, é muito adoecedor, né? É muito exaustivo, né? Para retomar aqui o tema do nosso trabalho, né? Então, assim, as estratégias, elas são diversas, elas vão sendo modificadas, assim. Então, tem hora que é um humor, tem hora que, né, é uma respostinha mais afiada, enfim, né? Mas, certamente, existem muitos estudos que vão dizer das condições das mulheres no trabalho, né?
tem, inclusive, um termo em inglês, né, que vai dizer das várias dificuldades das mulheres de acesso a sistemas de poder, que é o glass ceiling, né, e aí tem um videozinho, depois, se quiser, eu posso passar para a Gisele passa para vocês, é um vídeo pequenininho, que é muito interessante. A mulher vai subindo uma escada, né, e o homem vai subindo junto com ela e puxando ela com uma corda, né. Então, assim, é isso, né, muitas vezes tem isso, né, a gente vai fazendo esse caminho e sempre tem alguma coisa que te puxa um pouco para trás para você... E esse termo ele tem a ver com as relações de trabalho, né? Nesse sistema, né? Mas o voltar para trás tem que dar uma corridinha para frente, enfim, é luta, né, gente? O que eu vou dizer? É luta, não tem jeito, né? Isso. Acho que ligou. Tenta de novo. Não. Ceiling. CELLING. Isso. Teto de vidro. Boa tarde. Meu nome é Haroldo, sou servidor aqui também na Assembleia há 38 anos, estou novinho aqui. Mas a questão que alguém colocou aí da instituição, a instituição por si só ela é fálica, né? Machista, ela traz um ranço de muito poder, um poder que desvincula, né? Como também na psicanálise a gente vê essa questão fálica, na verdade, ela castra também a mulher, né, no simbólico. Mas eu achei interessante, foi aquela questão da pesquisa, que fala que os homens, a maioria são favoráveis à Lei Maria da Penha. A mim me parece assim, uma postura até machista também, de ratificar a fragilidade da mulher, e esse discurso vem, na verdade, confirmar, né, essa correlação discursiva. E eu também concordo muito com você, desculpe o nome? Cláudia. Cláudia. Acho que a questão, a matriz, tudo é o discurso mesmo. A questão discursiva é que tem que ser subvertida mesmo, e a partir daí que a gente constrói as relações, inclusive a partir do imaginário, para construir na inscrição e chegar no real. No meu entendimento, a questão do discurso é fundamental, é central para desconstruir, né, e fazer com que o pensamento seja impactado e as mudanças também se deem, né. É isso, gostaria de uma análise dessa questão da pesquisa, né, que se vê aí a partir. Obrigado. Não, com certeza, né? Eu acho que os 92% que concordam estão sempre nesse discurso, né? Mulher não se bate nem com uma flor, porque, né, a Lei Maria da Penha é necessária porque a mulher é mais frágil. A pessoa não entende que a violência contra a mulher decorre de uma questão social, histórica e política, não pelo fato da mulher ser mais ou menos frágil em termos de força, né? Concordo, sim, né? Agora, só quando você fala assim, né? As instituições, por definição, elas são fálicas, né? Fálicas, hierárquicas, centralizadoras. Portanto, elas teriam mais afinidade com o estilo de ser dos homens do que das mulheres, cujo estilo seria mais do vínculo. Aí eu acho que a gente cai nessa... Por quê? Né? Por exemplo, quando você vai definir, né, o que é ser homem e o que é ser mulher, aí o homem é definido pelo fálico. Tudo bem, o fálico ele traz, né, dentro de si a sua própria, vamos dizer assim, sua própria falência, né? Mas por que o símbolo da mulher também não pode ser um símbolo de potência, de força, de lugares de poder,
né? Como diz, né? Eu adorei na época que o pessoal falou, uma mulher do grelo duro, né? Aí, né? Tem muito dessa expressão. Né? Então, o grelo duro também, né? Pode ser um lugar institucional. É claro que eu estou entendendo. Você quer dizer que a gente tem que desconstruir a própria lógica da instituição. Estou entendendo, mas às vezes antes disso a gente também tem que falar, ok, mas a mulher também pode, né, assumir, mesmo dentro dessa lógica. Essa lógica não é só fálica, portanto, inexoravelmente ligada ao masculino, né? A gente tem que pensar, ok, é uma lógica do poder, da força, então o grelo duro também ocupa, né? E ocupa uma série de outros símbolos que a gente possa inventar ou criar, né? Então, eu acho que é impossível o movimento da crítica institucional, né, que ele é fundamental e concordo que ele tem que ser feito, né, com os pilares da instituição fundados em categorias da linguagem, categorias simbólicas, mas também a gente tem que trabalhar, ok, enquanto isso não acontece, né, vamos também, né, pensar em outras formas de nomear diferente que as mulheres possam ocupar, mesmo numa instituição que tem esse tipo de rigidez, né, porque às vezes a subversão vem de dentro, né? Às vezes, né, a gente fica tentando fazer a subversão da forma total e, enquanto isso não acontece, de repente, uma pessoa ocupa um cargo lá e a coisa começa a mudar e, às vezes, habitando, né, como a Butler diz, né, às vezes é importante habitar as categorias normativas para subvertê-las de dentro. Isso, né, também é interessante. Então, só para chamar a atenção para esse fato de que, né, a gente tem que ter várias linhas de ação ao mesmo tempo, né, no meu entendimento. Só fazer uma coisa, quando eu disse assim, as instituições têm esse viés, na verdade é um viés, mas o viés que elas serem, por si só, de natureza machista. Ela traz consigo essa inscrição. Também acho que deve ser desconstruída. Sim. A mesma coisa. Porque senão a gente vivencia isso ao longo da minha vida aí, mulheres que ocupam os cargos e se tornam tal qual. Não tem mudança paradigmática. Não muda nada se não mudar o conceito estruturante da instituição. O cargo, às vezes, simbolicamente é chamado de dama de ferro, simbolicamente. Na verdade, concordo com você que tem que ser reconstruída. E ter espaço para isso também, né? Porque a reconstrução, ela precisa de um espaço, né? A Gisele fez um movimento ali. Ela quer finalizar com mais. Eu quero fazer uma Pergunta, ok. assim, uma reflexão, uma dúvida. É porque a Gisele fez, deixa eu só explicar, ela fez um movimento que era para a gente fechar, então aí você faz a última pergunta, né? Eu estou Claro. repetindo, estou concordando. A Grazi falou ali dentro das instituições, né? Como é que se lida com essas questões. Então, nós somos mães, filhos, e a gente já chega no trabalho cheio de abuso, né? E a vida externa da gente, a gente não chega aqui e deixa os problemas ali, né? A gente vem com uma carga emocional, uma história da vida da gente. Como que a instituição pode ser mais humana com as pessoas, que, vamos dizer, por exemplo, com as mulheres que já têm... Eu vou falar de mim aqui abertamente. Eu tenho um problema de abuso com minha filha, ela é abusiva, eu gostaria até de saber sobre dados sobre adolescentes. É um problema danado. Como é que eu vivo, sempre estou tirando licença médica por causa de depressão, sempre que ela apronta. Enfim, já conhecia a sistemática. Mas, enquanto aquilo ali está vibrando, enquanto eu estou fragilizada, como a instituição pode me ajudar? Porque eu sinto que eu sou assim, eu tenho até medo de ir no serviço médico. Eu acho que eu vou apanhar, sabe? E eu gostaria, se vocês puderem falar sobre os abusos de adolescentes, se isso é uma estatística grande mesmo, se isso existe, ou se eu fui sorteada. Muita coisa, né? Você coloca, né?
assim, para falar disso, a gente precisaria, inclusive, de um outro momento, né? Porque eu nem me sinto, vamos dizer assim, muito qualificada para falar da questão das instituições e das várias relações que se instituem nas instituições de forma abusiva, né? Inclusive o não reconhecimento ou o rebaixamento dos vários sofrimentos que nós temos e dos vários desafios que nós temos no terreno das relações, e especialmente aí o familiar, né? Que a gente já está vendo aqui que toca muito, especialmente as mulheres, né? Agora, esses conflitos familiares, né? Eles são conflitos que só, vamos dizer assim, se resolvem mesmo com a presença, com o contato, né, com uma comunicação, por mais difícil que seja, né? Então, se há um contato, se há uma comunicação, se há uma forma de relação, né, é aí mesmo que tem que estar, né? Porque pode ser até que não tenha, né? Muitas pessoas acabam fazendo rompimentos com a família, né, dos vínculos, e de uma forma que muitas vezes é muito danosa também, né, para quem fica, para quem sai, enfim. Então, se há um vínculo, a gente ainda está, né, acreditando e pode investir, né? Como a instituição pode acolher isso de uma forma mais humana? Uhum. Você quer completar com mais alguma questão, Felipe? Não, eu acho que sempre, quanto mais a coisa pode ser conversada no nível institucional, né, melhor, mas não. Eu acho que realmente entra numa outra conversa específica, que exige outras, por exemplo, discutir psicologia do trabalho, né, algumas outras posturas que como que são os setores, né, de psicologia do trabalho, né, o RH, como estratégias, né? Eu acho, né, isso bacana para ser discutido, mas, né, demandaria uma outra mesa, né? A gente pode até indicar outras pessoas. Sim. Sim, claro. Bem, gente, novamente agradecer, né? O pessoal já foi, uma segunda-feira, mas agradecer a Cláudia, ao Latânzio, muito obrigada a presença de vocês. Falar que a gente está servindo um café logo ali na saída e dizer que a Asleng, a associação, ela é de vocês, está de portas abertas. Isso é um primeiro passo. Vocês podem sugerir para a gente temas assim, né? Já trouxe um tema aí para uma próxima oportunidade. Então é isso, a gente está muito feliz com a presença de cada um aqui. Eu acho que gratidão é o que resume essa tarde nossa aqui. Obrigada e palmas, né, para os dois. Muito obrigada.